Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje eu preciso muito da tua atenção, porque o que você vai ouvir neste vídeo pode ser o divisor de águas na tua vida espiritual. Se tens sentido um peso inexplicável, se portas estão a se fechar, se a inveja tem rondado os teus caminhos e nada parece ir para frente, então este conteúdo foi feito especialmente para ti. Hoje vamos juntos declarar uma oração forte, com poder e autoridade, para quebrar toda inveja, toda maldição, todo olhar maligno que esteja impedindo o fluir das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Não dá mais para continuar ignorando os sinais. Chegou o momento de enfrentar esse mal espiritual com fé, com coragem, com palavras que têm poder direto do céu. E eu quero que fiques comigo até o fim deste vídeo, porque algo poderoso vai acontecer. Deus vai agir. Já deixa o teu like agora. Comenta aqui embaixo o que tens enfrentado e como esta oração te tocou. Inscreve-te no canal, ativa o sininho e marca a opção todas, para não perder nenhum conteúdo como este. E por favor, compartilha este vídeo com amigos e familiares. Alguém que você ama pode estar precisando desta oração hoje. Agora prepara-te, porque o céu vai se mover em teu favor. A escuridão nem sempre se revela de maneira direta. Muitas vezes, ela esconde-se atrás de rostos sorridentes, palavras suaves ou atitudes aparentemente inofensivas. A inveja é uma dessas sombras silenciosas que se infiltra sem pedir licença, corrompendo laços, destruindo conquistas, contaminando ambientes outrora pacíficos. Ela não bate a porta, apenas entra, disfarçada de preocupação, de amizade, de elogio. E quando damos por ela, já causou estragos profundos. Em muitos casos, não percebemos a origem das lutas, dos obstáculos constantes, dos retrocessos inexplicáveis. É como se algo invisível travasse o progresso, impedisse a felicidade, sabotasse os planos mais bem elaborados. Nesses momentos, é necessário entender que há forças além da compreensão humana. E contra elas, somente a espiritualidade pode agir com eficácia. Porque há um poder maior que transcende o mal, e é nele que está o segredo para romper toda maldição. Mas é preciso fé verdadeira. É necessário clamar, confiar, declarar, com coragem, com intensidade, com convicção, porque a libertação começa quando a alma se entrega por inteiro à força do bem. A maldição, assim como a inveja, opera em silêncio. Ela pode ter sido lançada através de palavras ditas num momento de ira, por rituais desconhecidos, ou até mesmo herdada por gerações anteriores. Pode estar alojada na vida de alguém sem que essa pessoa sequer desconfie. Suas consequências são visíveis. Doenças que persistem sem explicação, relacionamentos que se desmoronam, portas que se fecham sem motivo aparente, perdas que se acumulam. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna compreender a origem desse sofrimento. Muitas vezes, acreditamos que se trata apenas de azar ou de uma fase ruim. No entanto, há algo espiritual por trás. Algo que precisa ser quebrado com autoridade. Não é apenas com boas intenções que se desfazem amarras espirituais. É com oração verdadeira, com palavras carregadas de fé, com declarações que ecoam nos céus. É com a força que vem do alto que se desfazem laços malignos. E é por isso que quem deseja romper com a inveja e maldição precisa agir com urgência, antes que a destruição avance, antes que o mal se fortaleça, antes que tudo aquilo que foi construído se perca por completo. A proteção espiritual não é um luxo, é uma necessidade. Em tempos onde o coração humano tem se enchido de ódio, ciúme, competição e desejo de vingança, blindar a vida é uma atitude de sabedoria. Existem pessoas que, mesmo sem querer, carregam energias densas e, ao se aproximarem, deixam um rastro de negatividade.
A inveja se aloja nesses pequenos encontros, nessas trocas de olhares, nesses apertos de mão. Ela é invisível, mas real. É silenciosa, mas destruidora. E não importa o quanto se evite conflitos, ela sempre encontra um caminho. O inimigo espiritual usa essas brechas para agir. E se não houver oração, vigilância, consagração e entrega, a vulnerabilidade se torna um convite para a destruição. Por isso, quem entende o mundo espiritual não descuida da sua vida com Deus, não ignora os sinais, não adormece enquanto o mal trabalha. Ao contrário, ora com intensidade, clama com fervor, confia com total entrega, porque sabe que a verdadeira batalha é travada no invisível. E é ali que a vitória precisa ser garantida. A inveja não se manifesta apenas quando você alcança algo grande. Muitas vezes, ela começa nas pequenas vitórias, um novo emprego, um relacionamento feliz, um elogio que você recebe, uma conquista singela. Há quem olhe com admiração, mas há também quem encare com amargura. E é essa amargura que se transforma em energia negativa, lançada contra a sua paz. O coração invejoso não precisa levantar a voz, não precisa declarar abertamente sua insatisfação. Basta sentir, basta desejar o que é seu com frustração. E esse sentimento, quando constante, ganha força, transforma-se em seta, em dardo inflamado, em armadilha espiritual. É nesse ponto que a maldição entra, porque quando não combatida, a inveja abre caminho para pragas, ataques demoníacos, perseguições inexplicáveis. O que era para ser um tempo de alegria, torna-se um ciclo de dor. Por isso, mais do que comemorar as vitórias, é preciso consagrá-las. Mais do que conquistar, é necessário proteger o que foi alcançado. E essa proteção não se compra. Ela vem por meio da fé, da oração, da intimidade com o Criador. Só Ele pode blindar aquilo que as mãos humanas não conseguem alcançar. É preciso estar atento às sutilezas do mal. Nem sempre ele se apresenta com ameaças ou gestos agressivos. Muitas vezes vem disfarçado de preocupação, de cuidado, de conselhos maliciosos. Pessoas invejosas agem com inteligência. Elas se aproximam para observar, para conhecer detalhes, para mapear suas bênçãos. E quando menos se espera, usam tudo aquilo que descobriram contra você. Alimentam pensamentos negativos, falam mal às escondidas, torcem pela sua queda. E se estiverem ligadas a práticas espirituais sombrias, podem até lançar palavras amaldiçoadas, rituais, feitiçarias. Não se trata de superstição. É uma realidade que muitos ignoram, mas que está presente desde tempos antigos. As Escrituras relatam diversos episódios em que o inimigo usou a inveja para provocar guerras, traições e ruínas. E o padrão se repete até hoje. Por isso, não se pode subestimar esse tipo de energia espiritual. É necessário confrontá-la com ousadia. É preciso erguer a voz em oração, fechar os caminhos do mal, quebrar cadeias invisíveis, destruir maldições lançadas. Só assim a alma encontrará descanso. Só assim o espírito estará livre. Muitas pessoas tentam resolver problemas espirituais com soluções humanas. Procuram especialistas, fazem promessas, mudam de cidade, encerram amizades. E ainda assim, os problemas persistem, porque a raiz não foi arrancada. O que foi feito apenas mudou a aparência da situação, mas não transformou o interior. E enquanto a raiz do mal estiver intacta, ela continuará gerando frutos ruins. A inveja se alimenta do silêncio espiritual. Onde não há oração, há espaço para o inimigo. Onde não há vigilância, há brechas para o mal.
E quando a maldição encontra solo fértil, ela cria raízes profundas, torna-se parte da rotina, destrói em silêncio, paralisa planos, enfraquece emoções e, por fim, aprisiona. Libertar-se exige mais do que palavras soltas. Exige arrependimento, fé ativa, clamor constante, coragem para enfrentar aquilo que muitos preferem ignorar. Mas quem se levanta com fé, mesmo diante de forças ocultas, já inicia o caminho da vitória. Porque o poder do bem é sempre maior do que qualquer tentativa de destruição espiritual. A inveja se intensifica quando a luz de alguém começa a brilhar. Quem caminha com retidão, quem age com verdade, quem prospera de forma honesta, atrai o olhar dos que não suportam ver a justiça prevalecer. O mal detesta a luz e tudo o que ela representa. Por isso, muitas pessoas boas enfrentam tempestades sem entender a origem do vento contrário. Sentem que algo está errado, mas não conseguem identificar o motivo. Tentam reconstruir e logo depois tudo desmorona. Fazem planos e são surpreendidas por perdas. Têm amizades sinceras, mas vivem rodeadas por traições. O mal deseja sufocar o brilho de quem tem chamado. Deseja impedir a manifestação do propósito. Mas quem confia no Deus vivo não será confundido. A proteção espiritual é real. O livramento é certo. A intervenção divina não tarda. Quando a alma clama, os céus se movem. Quando a fé se manifesta, o impossível recua. Quando o nome do Altíssimo é exaltado, todo espírito de inveja e maldição é desfeito. Mas é preciso agir com autoridade, não com medo, não com hesitação, mas com plena certeza de que a luz sempre vencerá a escuridão. Quando a inveja se instala, ela não apenas deseja o que você tem, ela deseja que você perca tudo. É um desejo corrosivo, silencioso e destrutivo, que contamina ambientes, azeda relacionamentos, destrói oportunidades. E o mais perigoso é que ela pode vir até de quem você mais ama. Pode brotar dentro da sua casa, entre amigos, dentro de ambientes de trabalho ou de comunhão. A inveja não respeita laços. Ela só enxerga o que o outro possui e deseja destruir. E quando encontra brechas espirituais, torna-se arma mortal. A maldição, por sua vez, é como uma prisão invisível. Muitos vivem nela sem saber, carregando correntes que os impedem de avançar. Repetem ciclos de fracasso, angústia, enfermidades e perda. Por mais que tentem, nada prospera. Por mais que lutem, tudo parece escapar pelas mãos. Há algo a mais, há uma origem oculta. E para desfazer essas amarras, é preciso mais do que atitude. É necessário poder espiritual. É preciso entrar em guerra. Não uma guerra física, mas espiritual. Uma batalha silenciosa, mas intensa, onde cada palavra certa, dita com fé, é como uma espada que corta as raízes do mal. Vivemos num mundo onde a aparência fala mais alto do que o coração. E por isso, muitos invejam aquilo que nem sequer compreendem. Veem sorrisos, mas não conhecem as dores. Veem conquistas, mas não imaginam as lutas que as antecederam. Julgam, desejam, amaldiçoam. E nesse movimento doentio, alimentam forças espirituais sombrias. O espírito invejoso não deseja crescer, ele deseja que o outro caia. Não deseja conquistar, quer destruir aquilo que não pode ter. E quando essa energia se encontra com alguém desprotegido espiritualmente, a destruição começa. Semeia desânimo, plantam dúvidas, instalam medo, fazem crescer a confusão. A alma começa a se enfraquecer. Os sonhos perdem cor. O entusiasmo desaparece, o cansaço espiritual toma conta. A pessoa não percebe, mas está sendo sufocada espiritualmente. É assim que o inimigo opera, silenciosamente, com estratégia. E enquanto muitos subestimam essa realidade, ele ganha espaço.
Por isso, é necessário levantar um clamor forte, uma oração com autoridade, um posicionamento de guerra contra essas forças. Porque quem se cala diante do mal, consente com ele. Mas quem clama com fé, acende uma luz onde só havia trevas. Chegou o momento mais importante deste conteúdo. Após compreender o quanto a inveja e a maldição podem destruir vidas, relacionamentos, finanças, saúde e planos, agora é a hora de se levantar espiritualmente. Este é o instante de romper com toda a corrente invisível que te prende, de fechar as brechas que estavam abertas, de blindar a tua casa, a tua família, o teu caminho. Esta oração foi feita com base na fé, na palavra, na autoridade que vem de Deus e na certeza de que o bem sempre triunfa sobre qualquer obra do mal. Agora, eleve a sua mente, concentre o seu espírito, respire fundo, coloque diante de Deus tudo o que tem enfrentado e ore com convicção, como quem sabe que está prestes a ver correntes caírem, maldições serem quebradas e a inveja ser destruída pela força do Altíssimo. Oração forte e poderosa contra a inveja e maldição. Ó Deus Altíssimo, Pai eterno, escudo poderoso, ergue-te agora em meu favor. E com teu braço forte desfaz toda a seta maligna enviada contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha história. Fecha, Senhor, toda brecha que o inimigo usou para entrar. Destrói, Pai, toda raiz de inveja que foi lançada com palavras, olhares ou intenções ocultas. Anula agora, em nome de Jesus, toda obra maligna feita contra o meu nome, contra os meus planos, contra os meus sonhos. Onde houve maldição, que entre a bênção. Onde houve destruição, que surja reconstrução. Onde havia dor, que floresça alegria. Eu declaro, com a autoridade que me é dada pelo sangue de Jesus, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua maldizente que se levantar será julgada e silenciada. Toda maldição hereditária, toda palavra de fracasso, toda praga lançada, toda maldição por inveja, por ódio, por rejeição, por traição, por ciúmes, caia por terra agora. Toda corrente espiritual invisível que me impedia de prosperar, de avançar, de ser feliz, de ter paz, de viver em plenitude, seja quebrada agora pelo poder de Deus. Pai, visita agora os lugares onde minha imagem foi levada, onde meu nome foi pronunciado com ódio, onde fizeram pactos contra mim, onde lançaram feitiços, encantamentos, maldições espirituais. Eu cancelo agora, em nome de Jesus Cristo, todo tipo de mandinga, bruxaria, macumba, trabalho feito, despacho, oferenda, palavra de destruição, simpatia do mal. Toda obra das trevas, Senhor, seja neutralizada agora pelo fogo do Teu Espírito Santo. Que o Teu sangue, ó Cristo, me cubra por completo, da cabeça aos pés. Que nenhum mal me atinja, que nenhuma maldição me alcance, que nenhum espírito maligno se aproxime. Acampa, Senhor, os teus anjos ao meu redor, que os teus exércitos celestiais guerreiem por mim. Levanta muralhas invisíveis de proteção ao meu redor. Toca, Senhor, em tudo o que é meu, meus caminhos, minhas decisões, meus sentimentos, meus projetos, minhas finanças, minha família, minha saúde, meu corpo, minha mente, meu espírito, e consagra tudo ao teu nome, para que o inimigo não tenha mais legalidade sobre nenhuma área da minha vida. Hoje eu declaro, estou livre da inveja, livre da maldição, livre do olho gordo, livre da destruição, livre da manipulação espiritual, livre das trevas. A partir de agora, andarei debaixo da luz.
Caminharei sob a cobertura do Altíssimo. Nenhum laço do inimigo me prenderá. Nenhuma maldição persistirá. Nenhuma inveja me tocará. Porque a bênção de Deus é maior. A unção do Senhor me protege e os céus guerreiam por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois da oração, algo começa a mudar. Não é apenas no invisível que a transformação acontece, é também no íntimo da alma. É como se uma luz acendesse onde antes só havia sombras. A sensação de opressão desaparece. O peso nos ombros some. A mente clareia. Os pensamentos antes confusos se alinham. A angústia perde força. A esperança renasce. Porque a oração verdadeira não apenas fala, ela move o mundo espiritual. E quando um coração se entrega com fé, o céu responde com poder. O mal sente, o inferno se abala, os laços invisíveis se desfazem e a paz começa a reinar. É importante entender que, após essa libertação, é necessário manter-se firme. Não se trata apenas de um momento de clamor, é um estilo de vida. A proteção não é automática, ela precisa ser regada com fé diária, com consagração constante, com vigilância ativa, porque o inimigo não descansa. Ele ronda, observa, procura uma nova brecha. Mas quem permanece debaixo da presença de Deus, vive guardado. E mesmo que o mal tente se levantar, não prosperará. Porque a presença do Altíssimo é muralha que não cede, escudo que não falha, fogo que consome toda a ação das trevas. A libertação verdadeira exige compromisso. Não adianta apenas orar hoje e voltar aos velhos hábitos amanhã. Quem deseja viver livre da inveja e da maldição, precisa alinhar a vida com os princípios do céu. Precisa cuidar do que fala, com quem anda, o que consome, o que pensa, o que alimenta no coração. Muitos oram, mas continuam abrindo portas com atitudes que contradizem sua fé. Perdoar é um dos maiores escudos contra a inveja. Quem guarda rancor atrai a amargura. E onde há amargura, o mal encontra morada. Outra atitude fundamental é a gratidão. Quando se agradece pelas pequenas vitórias, o espírito se fortalece e o mal se enfraquece, porque a inveja perde poder diante de um coração grato. A maldição se dissolve onde há louvor. A presença de Deus se manifesta com força em quem cultiva a santidade. Por isso, quem foi liberto não pode viver como escravo. Quem foi curado não pode viver como doente. Quem foi restaurado não pode continuar entre os destroços. É hora de viver em novidade, em verdade, em plenitude. Porque onde há luz, as trevas não permanecem. E onde há fé, o mal não resiste. A partir deste momento, cada passo precisa ser dado com consciência espiritual. O caminho está limpo, mas precisa ser guardado. As portas foram abertas, mas precisam ser mantidas firmes. Não é hora de retroceder, é hora de avançar, com coragem, com sabedoria, com discernimento. O mundo está cheio de distrações que tentam desviar os olhos do essencial, e muitas vezes é nesse desvio que o inimigo reencontra espaço. Mas quem vigia permanece de pé. Quem ora continua protegido. Quem obedece não se perde. A força do céu acompanha os que confiam plenamente. E mesmo que a inveja tente retornar, ela não encontrará lugar. Mesmo que a maldição procure outra entrada, encontrará muralhas erguidas pela fé. Porque o que foi quebrado com poder não pode ser restaurado pelo inimigo. A corrente foi desfeita, a raiz foi arrancada, o ciclo foi encerrado. Agora é tempo de cura, tempo de restauração, tempo de reconstrução. E toda reconstrução começa com fé, com perseverança, com foco no alto, com os olhos em Deus. Porque quando Ele assume o controle, tudo se transforma. Depois de tudo o que foi declarado com fé, sentido com o Espírito e entregue com o coração, é tempo de descansar na certeza de que a libertação aconteceu. A oração não foi em vão.
As palavras não foram soltas ao vento. Cada frase foi uma flecha disparada contra as trevas. Cada clamor foi um estrondo no mundo invisível. As correntes espirituais que te prendiam foram rompidas. A escuridão que pairava sobre tua vida foi dissipada. O veneno da inveja perdeu o efeito. As palavras malditas foram anuladas. O ciclo de perdas foi quebrado. Os laços invisíveis que te impediam de avançar foram destruídos pela força sobrenatural do Deus vivo. Agora começa um novo tempo. Um tempo de reconstrução, de restituição, de renascimento. E não se trata apenas de um tempo externo, é um tempo interno. A tua mente está sendo renovada, o teu espírito está sendo fortalecido, o teu coração está sendo curado, a tua visão está sendo ampliada, porque o que Deus faz, Ele faz por completo. Ele não liberta pela metade, Ele não cura parcialmente, Ele não abençoa com limites. O que o Senhor começou hoje na tua vida será aperfeiçoado todos os dias. E não haverá mais espaço para a inveja, para a maldição, para a opressão. Porque agora a tua vida está debaixo de uma nova cobertura espiritual, uma cobertura de glória, de unção, de paz, de proteção divina. Não temas os que se levantam contra ti. Não temas os olhares carregados de ódio. Não temas as palavras lançadas por quem não quer o teu bem. Maior é aquele que está contigo do que qualquer força contrária. E esse Deus não te abandona. Ele te viu no deserto. Ele te ouviu na angústia. Ele conheceu tuas lágrimas. E agora, Ele mesmo se levantou para guerrear por ti. Nada poderá impedir os planos dele para a tua vida. Nenhum mal resistirá. Nenhuma maldição permanecerá. Nenhuma seta atingirá o teu coração. Porque estás cercado, guardado, selado com o sangue do Cordeiro. E contra isso, não há feitiço, obra das trevas, maldição de família, inveja disfarçada ou plano diabólico que resista. Não duvides da tua nova estação. Ainda que os ventos soprem, eles não terão força para te derrubar. Ainda que as tempestades voltem, elas não te destruirão. Porque agora tu tens raízes em Deus, e quem está plantado nele permanece firme, frutifica, cresce, prospera, exala vida, e não apenas será abençoado, como também será bênção na vida de outros. A tua história será testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer quando alguém se entrega de verdade. A tua vida será prova da transformação que acontece quando se rompe com o passado e se caminha com fé, coragem e dependência total do Pai. Então, segue. Vai em frente. Olha para o alto. Caminha com passos firmes. A tua alma já não está mais presa. A tua mente já não está mais confusa. O teu espírito foi fortalecido e o teu caminho será guiado pela mão do Altíssimo. O que parecia impossível vai acontecer. O que parecia perdido será restaurado. O que parecia esquecido será lembrado. Porque o Deus que te livrou da inveja e da maldição também te exaltará, te levantará, te conduzirá a lugares que nem imaginavas. Ele te ergue onde os homens não te esperavam. Ele te honra diante de quem te humilhou. Ele te dá dupla honra onde te envergonharam. E tudo isso será apenas o começo de uma grande jornada de milagres. Confia, crê, permanece. E nunca esqueças, o mal pode até tentar, mas quem está guardado por Deus permanece de pé até o fim.